Olá, bem-vindos à sexta e última aula deste módulo, dessa disciplina discipulado. Concluímos a aula anterior, falando sobre o nível 3 de discipulado, que é o nível Epáfras, a autonomia que deve haver num líder completamente discipulado. Concluímos mencionando vários versículos bíblicos que tratam da questão do discipulado e vamos finalizar esta última aula mencionando um outro artigo que vai falar sobre o discipulado transcultural. O plano de salvação de Deus. Nós sabemos, por João 3,16, que Deus amou o mundo e ofereceu Jesus como sacrifício expiatório. Jesus veio com duas missões. Primeiro, ser o sacrifício pelos pecados da humanidade e segundo, formar discípulos que continuassem a sua missão. E nós vemos que Jesus cumpriu plenamente essas duas missões que ele tinha aqui na Terra. Então, o discipulado transcultural, ele começa com o plano de salvação. E Jesus cumpriu aí essas duas missões. Nós temos que considerar que nós também temos duas missões. A primeira é pregar o evangelho e a segunda é fazer discípulos. A grande comissão. Jesus, após ressuscitar, comissionou seus discípulos a continuar sua obra. E aí nós temos aqui os evangelhos e Atos dos Apóstolos e qual foi o mandamento de Jesus em cada um destes textos, que são os imperativos básicos para o evangelismo e para o discipulado. Em Mateus 28, 19 e 20, a ordem de Jesus foi fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Em Marcos 16, 15 e 16, a ordem de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos 1, 8, a ordem de Jesus é ser testemunhas até os confins da terra. Em João 20, 21 e 23, nós vemos Jesus falando que ele estava enviando os discípulos como o Pai havia enviado Jesus com autoridade espiritual. Então, juntando esses quatro textos que são a base bíblica para o evangelismo e o discipulado, nós vamos encontrar aqui tudo o que nós precisamos fazer e tudo que precisa ser o alvo e o foco do nosso trabalho, inclusive transcultural, certo? Então, pregar e fazer discípulos não é só aqui aonde eu estou, na minha igreja local ou na minha terra natal. Pregar e fazer discípulos é algo que me acompanha em qualquer lugar que eu estiver. É o que eu tenho que fazer em qualquer parte do mundo. Então, nós observamos que é preciso pregar o evangelho, é preciso fazer discípulos, é preciso ensinar, é preciso ser testemunhas. Deus nos deu autoridade para isso, poder para isso. Ou seja, a ferramenta, a capacitação que nós precisamos para executar esse imperativo de Jesus, ele também nos deu. E o alcance dessa tarefa é toda criatura e todas as nações até os confins da terra. Por isso, discipulado também é trabalho transcultural. Evangelismo, missões e discipulado. Vamos entender rapidamente o que quer dizer evangelismo, o que quer dizer missões e o que quer dizer discipulado, para que possamos diferenciar essas três categorias. Evangelismo é proclamar o evangelho dentro da própria cultura e ambiente. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, na minha própria cultura, eu vou fazer evangelismo. Missões é proclamar o evangelho em culturas diferentes, de forma transcultural. Então, missões seria o evangelismo em campos transculturais, fora da minha cultura. E discipulado significa restaurar a imagem de Deus na vida do cristão, tornando-o frutífero. Não importa se é na minha própria cultura ou se é em outras culturas.
Então, espero que tenha ficado bem claro a diferença entre evangelismo, missões e discipulado, que às vezes as pessoas confundem e não conseguem diferenciar. Em resumo, evangelismo e missões quer dizer tirar o homem do mundo e colocá-lo no reino de Deus. Quando eu evangelismo ou quando eu faço missões, eu tenho como objetivo tirar o homem do mundo, do pecado e trazê-lo para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Discipulado é tirar o mundo do homem, enchê-lo da vontade de Deus e enviá-lo de volta para o mundo para ser testemunha. Então, tá aí, os dois lados da mesma moeda. Evangelismo e missões, tirar o homem do mundo e colocá-lo no reino de Deus. Discipulado, tirar o mundo do homem, enchê-lo da vontade de Deus e enviá-lo outra vez ao mundo para ser testemunha. A missão, como nós já temos dito desde o início, ela não termina, ela continua e ela vai prosseguir até que a igreja seja arrebatada. A missão de Jesus não terminou com a sua ascensão, ela continua através de cada cristão, cada discípulo de Jesus que proclama a boa nova, forma outros discípulos, vive como testemunha da graça e do poder de Deus. Então, essa mensagem é um chamado à ação, à obediência e à paixão por ver a glória de Deus se espalhar por toda a terra. Missão transcultural e discipulado segundo o livro de Atos. Jesus ordenou que seus discípulos evangelizassem tanto em seu contexto, Jerusalém e Judeia, quanto fora desse contexto, Samaria e até os confins da terra. A missão é para todos os povos, sem exceção. 8 princípios para a missão transcultural, segundo o livro de Atos. Primeiro, poder do Espírito é essencial para a missão. Lucas 24:49, ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, lá em Atos 1:8, nós vamos ver, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o cumprimento desta promessa. Atos 1:8 reforça essa promessa. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então, o primeiro princípio que nós precisamos para a missão transcultural é ser cheios do Espírito Santo. Segundo, aprender a língua local. Comunicação eficaz é fundamental. Nós precisamos entender a língua local, aprender o idioma local, para que a nossa comunicação possa ser eficaz. Terceiro, contextualizar o evangelho, sem impor cultura extrema, certo? Nós aqui contextualizar não quer dizer adaptar o evangelho à cultura onde nós vamos estar. Significa tornar o evangelho compreensível naquela cultura, não adaptado, porque o evangelho não pode ser adaptado a nenhuma cultura. O evangelho está acima de qualquer cultura e ele tem que permanecer acima da cultura. Não pode, a cultura não pode se sobrepor ao evangelho. Se a cultura se sobrepõe ao evangelho ou se mistura ao evangelho, nós temos sincretismo religioso e não evangelho. Então, o evangelho precisa ser contextualizado no sentido de que eu preciso encontrar uma forma, uma maneira, um ponto de contato naquela cultura que facilite a compreensão. E aí, para os que já estudaram antropologia missionária, aprenderam lá muito bem o que Dom Richardson coloca do abridor de olhos. Todas as culturas estão preparadas para o evangelho e o evangelho está preparado para todas as culturas. E o missionário transcultural, ele precisa encontrar esse ponto de contato, esse abridor de olhos, esse testemunho que existe dentro de todas as culturas acerca do evangelho e que, se o missionário percebe isso, descobre isso, fica muito fácil pregar o evangelho dentro daquela cultura. Então, que fique claro, contextualizar não é misturar nem adaptar, significa fazê-lo simplesmente compreensível para aquela cultura. Conhecimento bíblico sólido, ensinar com autoridade.
Você não pode ensinar com autoridade e, de fato, apresentar a verdade bíblica em uma cultura diferente, com eficiência e eficácia, se você não tem um bom conhecimento bíblico. Então, é preciso conhecimento bíblico. Sinais e maravilhas confirmam a mensagem, segundo Atos capítulo 3. Agora, gente, um detalhe. Os sinais e maravilhas não tem que ser o carro-chefe do trabalho missionário. Os sinais e maravilhas, disse Jesus, seguem aqueles que creem. Então, se nós queremos ver sinais e maravilhas acontecendo, nós temos que obedecer a ordem de Jesus de evangelizar, de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Enquanto nós estamos fazendo isso, quando for da vontade de Deus e for necessário para a crença, a fé daquelas pessoas que estão ouvindo o evangelho, aí sim eles acontecerão. Então, os sinais e maravilhas, eles são sinais que seguem a mensagem e é Deus quem os promove. Então, nós não podemos chegar numa cultura querendo fazer sinais e maravilhas. E dependendo da cultura, nós podemos ser confundidos com curandeiros, com feiticeiros, com coisas desse tipo. Então, é muito importante que não se troque a ordem das coisas. Sinais e maravilhas confirmam a mensagem, não é o carro-chefe, não é a mensagem principal. Outra condição para o evangelismo transcultural é a disposição para sofrer. Missão envolve renúncia. E pregar o evangelho, se já é difícil, nós sofremos muitas vezes dentro da nossa própria cultura, pregar numa cultura diferente, às vezes isso implica em muito mais sofrimento. Então, quem não está disposto a sofrer, não está disposto a ser discípulo de Jesus e nem a cumprir o chamado que ele faz para todos, que é evangelizar e pregar e discipular em qualquer lugar onde se esteja. Também é preciso de coragem e espírito pioneiro, assim como Paulo, que desejava chegar a lugares aonde ninguém tinha chegado ainda, em lugares aonde o evangelho não tinha chegado, ainda que isso custasse a sua própria vida, ainda que isso fosse a custo, em risco da sua própria vida, como foi a sua ida a Roma. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que estava correndo risco de vida, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus e foi. Então, para pregar o evangelho e discipular em outras culturas, é preciso ter coragem e espírito pioneiro. Também é preciso capacitação pelo Espírito. Todo crente cheio do Espírito pode ir. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Agora, precisamos entender também o que significa ser cheio do Espírito. Alguns pensam que ser cheios do Espírito é só ter manifestação de dons espirituais. Infelizmente, isso não é ser cheio do Espírito. Nós somos cheios do Espírito à medida que nós nos enchemos da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da presença de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito. Então, se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso estar cheio da palavra de Deus, porque o Espírito Santo opera por meio da palavra e com a palavra. Ele não opera separado da palavra. Então, capacitação pelo Espírito significa encher-se da palavra de Deus. E aí sim, o Espírito Santo vai nos dando sabedoria, vai nos dando direção, e se ele quiser, ele também pode utilizar e nos conceder dons espirituais específicos para cada situação. O discipulado transcultural, então. Após a conversão, é necessário fazer discípulos. Filipe em Samaria é um exemplo disso, você pode aprofundar-se lendo Atos capítulo 8. O que aconteceu ali? Pregação clara, foi a primeira coisa que Filipe fez, milagres visíveis que seguiram a pregação e transformação da comunidade. Outra vez, o carro-chefe não são os milagres, o carro-chefe é a pregação da palavra e o ensino da palavra. E aí nós temos aqui um pequeno gráfico que vai nos mostrar o método bíblico do discipulado transcultural. Primeiro,
a palavra mais a ação. Ou seja, eu prego a palavra e eu vivo a palavra. Eu demonstro a minha fé, eu demonstro os princípios da palavra de Deus, eu demonstro aquilo que eu estou ensinando e falando com a minha própria ação, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. Segundo, relacionamento. Eu preciso ganhar a confiança das pessoas, do local, do povo, da cultura onde eu estou, e estabelecer um relacionamento de confiança. Quando as pessoas confiam, aí sim fica mais fácil de pregar a palavra. Então, relacionamento é o segundo passo. Terceiro, respeito à cultura. Eu não posso chegar querendo mudar a cultura daquelas pessoas. Eu preciso respeitar, preciso estudar, conhecer, entender como ela funciona, entender por que que as coisas ali são do jeito que são e encontrar esse ponto de contato, esse abridor de olhos que o Dom Richardson fala, para que possamos então pregar a palavra e ensinar com mais eficácia. Então, palavra mais ação, relacionamento, respeito à cultura e o apoio, o quarto aspecto, manifestação do reino. Então, esse é o ciclo da ação de discipulado dentro de uma cultura transcultural. Manifestação do reino aqui vai significar que aquelas pessoas que foram convertidas estão sendo ensinadas, estão se desenvolvendo, e agora elas também são testemunhas, também são pregadores, também são mestres para alcançar a sua própria cultura, tá? Então, esse é o ciclo do discipulado transcultural. Métodos de sucesso para missão, evangelismo e discipulado. Primeiro, pregação, palavras, para que as pessoas ouçam. Paulo disse lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o passo número um sempre, a nossa grande arma, nosso grande instrumento, o nosso grande método é a pregação da palavra. Foi isso que Jesus mandou fazer. Segundo, sinais e maravilhas, ações para que vejam e creiam. Terceiro, discipulado. E eu ainda colocaria essa ordem invertida. Eu colocaria que o discipulado deve, em muitos casos, anteceder aos sinais e maravilhas. E os sinais e maravilhas devem seguir aqueles que estão crendo, e aí sim, experimentando a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, e aí sim, experimentar os sinais e maravilhas. Claro que essa ordem não é fixa. Em alguns casos, nós vimos que Paulo chegou, pregou, ensinou, passou anos ali ensinando. E de vez em quando acontecia algum sinal e maravilha. Em outros casos, até antes de Paulo falar, como foi lá na ilha de Malta, primeiro eles viram um sinal e depois Paulo teve a oportunidade para pregar. Então, essa ordem não é fixa, mas geralmente podem acontecer esses passos. Filipe então ensinou. O que que foi que ele ensinou? Ele ensinou sobre o reino de Deus e aí ele ensinou mandamentos e estilo de vida cristão. Então, no discipulado eu não vou ensinar religiosidade, eu não vou ensinar denominacionalismo, eu não vou ensinar achismos, eu também não vou ensinar experiência pessoal, eu vou ensinar o que a Bíblia fala, os mandamentos de Deus e qual deve ser o estilo de vida cristão. Filipe também ensinava o nome de Jesus. Ele mostrava a vida e o senhorio de Jesus e mostrava o poder e a autoridade que Jesus tinha e que tinha o nome de Jesus também, que tem no nome de Jesus. Então, isso a gente precisa ensinar. Que o nome que é poderoso não é o nosso nome, é o nome de Jesus. E então vinham os resultados. Homens e mulheres creram, foram batizados e se tornaram discípulos. Um detalhe importante é que automaticamente
Depois do batismo, ninguém é discípulo. Então, muitos pensam que, eu acredito, eu criei, eu aceitei Jesus e fui batizado, já sou discípulo. Não. O discípulo é aquele que passa pelo processo de discipulado, é aquele que realmente quer ser ensinado, treinado e preparado para fazer outros discípulos. Forme discípulos, então, para finalizarmos essa disciplina, esse módulo, que fique bem claro para cada um de nós. E por isso, como eu já disse também em aulas anteriores, nós não trouxemos aqui uma série de estudos de o que deve se estudar em discipulado, ou quando estamos ministrando um discipulado para alguma pessoa. Isso tem muitas opções por aí. O grande objetivo aqui é que nós pudéssemos refletir e entender o que realmente significa um discipulado e que pudéssemos, ó Deus, avaliar, nos autoavaliar, se de fato nós temos praticado esse tipo de discipulado e se estamos dispostos a fazer esse tipo de discipulado. Porque é esse o que Jesus nos ensinou a fazer e é essa grande tarefa que nós temos como discípulos de Jesus em qualquer parte em que estivermos, com qualquer pessoa. Então, forme discípulos. Essa é a sua tarefa, essa é a sua missão. Discípulos são a garantia da continuidade do cumprimento da grande comissão. Se a grande comissão hoje não está sendo cumprida cabalmente, considerando a quantidade de crentes que existem hoje no mundo, segundo as estatísticas, isso significa, isso tem demonstrado que a igreja cristã, a igreja de Jesus no mundo, tem falhado grandemente nesse aspecto do discipulado. Porque se todos esses milhões de crentes que existem no mundo verdadeiramente fossem discípulos, com certeza os povos não alcançados já teriam sido alcançados. Com certeza o evangelho já teria chegado até os confins da terra. E, infelizmente, nós temos ainda quase 40% do planeta Terra que não foi alcançado pelo Evangelho. Por quê? Porque falhamos em fazer discípulos. Então, que possamos pensar seriamente nisso e tomarmos uma postura firme de sermos formadores de discípulos, de fazermos discípulos em qualquer lugar onde estivermos. Que o Senhor nos abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade.